Mapas apresenta Livros, Letras e Universidade das Quebradas. Aula 4. Vem conferir como foi a visita à Academia Brasileira de Letras. Olá, pessoal de Mapas! Estou aqui na Cinelândia, indo para a Academia Brasileira de Letras. Vocês sabiam que tem um professor, o professor Godofredo, ele é professor da UFRJ e ele também é da Academia Brasileira de Letras. Vou conversar com ele, vou ver a Universidade das Quebradas, que nasceu na UFRJ e está na Academia Brasileira de Letras. Vou atravessar aqui, pessoal. Tem que olhar, né? Se o VLT não está vindo, a gente tem que olhar. E vou lá ver, tem muitos livros. Vocês sabiam que lá tem livros que foram de Machado de Assis? Sim, a gente tem livros que foram de Machado de Assis, numa biblioteca muito legal. Vou mostrar tudo para vocês. Pessoal, vamos ver se eu consigo mostrar para vocês o tal do chá que eles têm lá, que na verdade é um café das 3 horas e eu sei que às 5 tem outro. Vamos ver se a gente vai ser convidado para tomar um cafezinho lá, né? Pessoal, cheguei aqui na Academia Brasileira de Letras. E hoje nós vamos visitar a Universidade das Quebradas, que começou na UFRJ, e aqui a Casa de Machado de Assis. Olha ele sentado atrás de mim aqui. Não tá bonito? Olha a entrada da Academia Brasileira de Letras. A gente vai ver tudo isso daí. Pessoal, hoje nós estamos aqui numa aula que nós vamos conversar com o professor Godofredo, que é da UFRJ e é imortal da Academia Brasileira de Letras. E essa aula também é em memória a professora Elô Teixeira. Ela foi acadêmica aqui, imortal, e nos deixou para um outro plano, né? E ela tem coisas incríveis que ela fez, inclusive a Universidade das Quebradas, o pessoal da periferia hoje está na Academia Brasileira de Letras. Isso não é incrível? Elô! E essa é uma aula em homenagem a essa grande professora, Heloísa Teixeira, nossa Elô Teixeira. Ela foi feminista, escritora, descobriu muitos poetas assim marginais, pessoas assim diferentes que ela deu voz, trouxe junto para todo, e ela falava sempre, tá todo mundo junto e misturado. E é isso, essa aula é uma aula de mapas entrando na Academia Brasileira de Letras. Agora eu estou entrando no prédio anexo, da academia. Que andar que é? Segundo andar. Muito obrigado. Só apertar o botão. Obrigado. Vou lá, vou apertar o segundo andar e vamos lá, pessoal. Olá, pessoal, se organizando. Hoje em dia, aquela da Capture, mas eu tenho desde 2012. Muito. Tempo de Deus. E aí vou estar lançando esse ano em setembro um álbum de estreia que o nome é Vida de Freestyle, né? Fala um pouco sobre tudo isso assim que a gente vive, né? Em meio a toda a correria, sempre tentando arrumar um jeito de fazer tudo acontecer. E é isso, quero agradecer aí a todo mundo, vou estar hoje aí só de cantinho aí aprendendo com vocês. Obrigadão, valeu? Boa tarde. Então, uma das questões, quer dizer, eu acho que a palestra da semana passada, ela foi perfeita, né? E perfeita no sentido de trazer uma questão que para mim é muito cara, que é falar de estética. Né? E eu acho que falar de forma, de estética, de criar, é preciso perceber nessa perspectiva, sabe? É preciso perceber de que corpo nós estamos falando, de que fenômenos estéticos nós estamos falando, e não fenômenos estéticos que se inspiram numa perspectiva que vão dissociar daquilo que ele tem como compromisso ético. Então, eu sou Rosângela Gomes, sou servidora pública da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Desde 2002 estou no Programa Avançado de Cultura Contemporânea e
conheci a Heloísa Buarque de Holanda no Programa Avançado de Cultura Contemporânea, onde até hoje eu estou trabalhando, né? E uma certa vez ela me falou de um projeto chamado Universidade das Quebradas. Achei muito estranho, né? E aos trancos e barrancos fui levada para conhecer o projeto lá em Nova Iguaçu. E, para o meu espanto, o que aconteceu? O local era a cidade onde a minha família morava, né? Mora ainda, né? Eu morando aqui na Zona Sul, em Botafogo, e minha família lá em Nova Iguaçu. Onde eu fiquei muito feliz de conhecer o projeto, onde haviam artistas, produtores culturais, né? E estou trabalhando nesse projeto até hoje, né? Esse projeto me trouxe muita alegria, porque eu conheci várias pessoas com muita alegria de participar dentro do próprio projeto e fora dele, na minha casa, na casa deles, nos eventos que eles fazem, né? E comecei a entender um pouco mais o que é audiovisual, o que é teatro, cinema, poesia, literatura. Eles me ensinaram muita coisa. E ao mesmo tempo teve assim um abrigo de afeto, né? A gente se beija toda vez que se encontra, se abraça, né? E é uma alegria enorme fazer parte desse projeto e transmitir para vocês o que eu sinto com muito afeto. Nem passado e nem futuro. Manuel e Nossa Senhora que entenderam tudo. Entenderam que para toda ação existe a reação. Entenderam como reação o ato do oprimido. Talvez por isso você não entenda o perdão. Se tivesse outra vida, talvez tivesse entendido. Se conhecesse a dor de teus pais assassinados pelo Estado, viver fome, seca e opressão sendo um menor assustado, encontrar em todos os olhares a certeza de ser julgado, tendo sido desde nascido perseguido e humilhado, e exatamente por isso ser taxado de culpado. Mas vale ter matado 30 para escapar da miséria e botar medo em opressor, do que passar a vida obedecendo qualquer merda de terno que se sinta superior. No que Manuel se pronuncia, diz que ninguém entenderia, que o julgamento vem de Maria e que o perdão estava dado. Surpresa para quem não acredita, essa é a justiça divina. A lei é completamente diferente lá em cima e o padre não foi perdoado. Lá em cima nem falo do céu. Só de subir um morro tu já vê que muda. Essa lei que vocês têm no papel, nem vocês respeitam, é só uma desculpa para poder tornar réu quem tem a pele, o CEP ou a renda diferente da tua. Manuel era certeiro em tudo o que ele falava. Disse que em outras eras esteve por essas áreas, que parecia mesmo cangaceiro os amigos que ele andava e que sempre foi da paz e que não tinha ódio de nada ou quase nada. Só de um tipo de gente. Padre safado e bispo estelionatário que usam da fé para ser comerciante. Contra isso ele foi combatente, foi revoltado, destruiu o cenário, mas tudo voltou a ser como era antes. Os gringos vai pra Disney, nós quer o que brasileiro, Islã, quebradeiro, Islã, quebradeiro. Ai, que sonho! Que sonho seria ter uma família com brasão do meu tataravô, que passou pro meu avô e que meu pai herdou. Mas minha linhagem foi marcada a ferro e brasa, na pele. Chicote estalava enquanto sua família crescia e nem um pouco de amor a minha podia. Ai, que sonho! Que sonho seria ter uma família com terras. E bem que eu tinha, antes de ser escravizada e ter destronado reis e rainhas para vir servir aqui e lá em um monte de lugar, o seu brasão, a sua história. Então, minha cara gente, quando for contar com o orgulho que herdou, lembra de falar da desapropriação das terras indígenas e aquele cocá que você tem orgulho de usar no carnaval? Tá sujo de sangue original, catequização, estupros, os donos da terra de luto e tu contando a luta de colonizador sem moral? Lembra de falar que o engenho do vovô não funcionava sozinho? E por favor, conta também do meu avô. Me fale do número de mão de obra escrava. Ah, me diz se tua família se importava com a abolição escravagista. Me fale dos castigos, dos troncos, das estatísticas, porque se eu for falar, eu sou a vitimista. Sua herança de terra, nome e sobrenome está em dívida com a minha história. Mas vocês não têm nada a ver com isso, eu sei. Mas até hoje eu não sei para onde mandar a conta de serviço. Reparação, estamos longe disso. Então, se no seu
passeio histórico, se na sua árvore genealógica, no seu evento, no seu projeto, não reporta esses fatos, essas notícias, eu já sei que está contando errado. Então faz o seguinte, escolhe um lado, reparação histórica ou privilégio escancarado. Olá, eu sou Cristina Hari, quebradeira, uma pessoa oriunda da periferia do Rio de Janeiro, da região de Madureira. Sou atriz, sou poeta, sou tantas coisas que só coube dentro desse projeto, que é a Universidade das Quebradas, uma realização da Numa Ciro com a nossa querida Heloísa Teixeira, que nos deixou recentemente. Um espaço de arte, de cultura, de diversidade, do qual eu faço parte há bastante tempo. Eu tenho muito orgulho. Hoje nossa aula é aqui na Academia Brasileira de Letras, uma formação de escritores com base na obra de Ariano Suassuna, e eu convido você a conhecer. Você vai pra lá. Tchau! Godofredo, conta um pouquinho de você e que você é um professor imortal da UFRJ. Bem, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Eu sou professor de literatura brasileira da UFRJ, no Fundão, né? E agora em processo de aposentadoria, de emerência, etc. E eu sou da Academia Brasileira de Letras, já há uns 3 anos. E acho que a importância da BL é essa relação que ela está tendo com o centro cultural, né, extremamente importante, uma diversidade também de intelectuais, quer dizer, que abordam várias áreas do conhecimento, isso é um lado importante, quer dizer, não só literatura, então, quer dizer, a área de medicina, direito, né, cientista também, enfim, e acho que o papel que eu trago aqui como professor da UFRJ é aproximar a BL também das universidades, particularmente da UFRJ, que é a maior federal do Brasil. E então fazer esses intercâmbios, uns convênios, umas parcerias, eu acho que é fundamental que um alimenta o outro, isso é de retroalimentação. Acho que isso é extremamente importante, mas quer dizer, não vejo então como um coroamento de uma carreira, eu vejo como uma obrigação que eu tenho de socializar o conhecimento, de produzir saber, de divulgar o conhecimento, enfim, é uma obrigação. E eu, assim como eu trago da universidade para cá, eu levo daqui para lá, porque nós temos toda terça e toda quinta esses encontros, troca de opiniões diferentes sobre tudo, várias coisas, e a gente consegue, digamos, um grande painel assim do conhecimento da cultura mundial. Eu vou virar aqui. Godofredo, eu queria saber o que se fala nesses cafés, nessas conversas aqui dentro da UFRJ. Isso é uma coisa que é uma curiosidade dos alunos, de todo mundo. A gente está mais fechado, terça e quinta nós temos reuniões abertas. Hoje você pode ir, vai ser maravilhoso, vai ser o Baixa que vai falar sobre o problema do Trump, né, dos 50%, o Edmar Baixa, né, que é meu colega, que é um grande economista do Brasil, acabou de passar. Então isso é bem, mas tem nas reuniões fechadas. Quando eu digo fechada é entre nós, que a gente tem que decidir, somos 40, não estão sempre os 40, né? Porque temos São Paulo, enfim. E a gente decide alguns temas, quer dizer, como deve fazer, por exemplo, a questão do ensino, da remissão dos prisioneiros através da leitura, por exemplo, a relação de gênero no Brasil, como é que está a questão política, de que maneira a ABL pode contribuir com uma discussão pacífica que busca essa paz, né, busca uma harmonia, busca um entendimento entre as várias partes da sociedade, uma luta constante de tentar evitar o preconceito em geral, que é uma luta que todo mundo tem de manhã à noite, quando acorda, até o dia inteiro, quer dizer, sobre várias coisas. Enfim, é um dado muito rico, né, que eu acho que isso pode ser aproveitado para fora. E aí, assim, o estagiário, é como ele está falando, os jovens, eles hoje são assim, né?
objetivos acelerados. Aí eu fico falando coisas, não, olha, mas aqui você tem que assinar com a data, assinatura, e eles querem colocar tudo rapidinho assim. Só... E o que tem aqui dentro? Aí eu fico... Eu tô igual os estagiários, tô acelerado. Você tem aqui, ó, os originais do Memorial de Aires, ó. Não. Machado de Assis. Não acredito. Machado. Professor, desculpe, é que eu tenho vontade de pular. Não. Enfim, amam-se. A viúva fugiu-lhe e fugiu a si mesma. E fugiu a si mesma enquanto pôde, mas já não pôde. Agora parece dele. Ri com ele e no dia 9 chorar. Ele corrigiu, né? É. Chorará por ele, naturalmente. Se ele lhe não estancar a fonte das lágrimas com gesto. As visitas são... Não tem como ficar indiferente. Meu Deus do céu, isso aqui não é... Isso é inacreditável. Ninguém fica, eu fico... Isso é emocionante, eu não acredito. Eu fico... Depois eu choro, assim. Você pode virar só mais uma página pra gente? Ai, meu Deus, 9 de janeiro, ele marcava... É porque aqui é o Memorial de Aires, né? E aí é tipo um diário, é o diário que vai colocando. 9 de janeiro. Convite aniversário, não veio, 4 horas, e aí vai, né? E ele vai fazendo as correções e com espaço entre elas. Encontramos livros de Edgar Allan Poe, que pertenceu a Machado de Assis. Olha essa edição, que preciosidade, 1890, então anterior a vários livros de Machado, e a gente vê, né, aqui a dedicatória do editor, a gente vê esse livro, isso é muito incrível, e a gente tem a gente tem o 2, a gente pode abrir aqui o 2, e a gente vê que foram livros que foram lidos, né? É muito interessante a gente perceber também. Nos livros dele tem muito de Edgar Allan Poe. Eu nunca vi ninguém falar disso, mas a gente gosta de coisas estranhas, né? E aqui tem até o que foi colocado em Nova York, o que as pessoas, os críticos, aqui esse livro 4 é o que os críticos escreviam sobre ele, é muito interessante. E vamos ver os bons vizinhos, meu amigo, seu nome? O Renato, bibliotecário incrível aqui. Vai colocar pra gente o que está do lado, por o acaso. O acaso da biblioteconomia, poemas norte-americanos, não é acaso. Então, poemas da escravidão, o canto de Rivata Evangelina, isso foi escrito por Américo Lobo. Então a gente vai pegar um poema aqui, o Quinhão Inalienável, do Grão Quinhaua. Ela vizinha mora entre os verdores de Campina Amena, toda esperança e orgulho seu, agora da leda escola do Arraial de Acena. E a gente tem aqui, escravidão, poemas americanos que não sei se é traduzido ou ele mesmo que escreveu, a gente pode depois procurar. E aqui, Withers Poems, eu acho que é isso, né? Pode abrir. Olha, que interessante. O que será? É uma litografia, né? Os livros tinham litografias. É muito sofisticada as edições, né? E o Edgar Allan Poe, ele marcou, né, toda essa geração que vem com Machado. E aqui a gente tem a ideia do bom vizinho, os livros que estão ao lado. Pessoal, muito bom isso. Eu queria agradecer aqui ao Renato, né? Pessoal, já tá
anoitecendo, eu tô saindo aqui da Academia Brasileira de Letras, assisti uma palestra, tomei um cafezinho, conversei com o professor Godofredo e, pessoal, eu vi originais de Machado de Assis, uma coisa incrível, escrito a lápis, assim, uma coisa magnífica, uma caneta preta, né, parece lá, mas é algo muito precioso, mas é com essa imagem aqui de Machado ao fundo que eu quero acabar essa aula de mapas, né, e sigam o nosso canal, curtam e até a próxima aula, pessoal!